Olá, alunos do EJA, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Eu sou o professor André, de português, e neste bimestre nós vamos estudar o gênero crônica, tá? O que é uma crônica? Ó, aqui no comecinho eu coloquei uma explicação para vocês lerem com calma, tá? Mas no geral, o que é uma crônica? É uma narrativa curta, ou seja, é uma história curta, com poucos personagens, e ela tem como característica algo muito importante: descreve fatos da vida cotidiana, certo? Ou seja, coisas atuais. Essa crônica aqui que nós vamos ler, ela narra um fato acontecido em 1910. Então, nessa época, esse texto aqui, ele foi uma crônica. Hoje em dia, nós podemos também considerar esse texto um conto, porque ele perdeu a sua atualidade. Geralmente, as crônicas saem em jornais, em revistas, certo? Tanto a crônica como o conto, eles são gêneros muito parecidos, com poucos personagens, tem apenas um espaço ou poucos espaços. Sempre que eu falar espaço, eu estou falando do que? Do lugar. Então, espaço é o lugar, certo? Só que a crônica, ela tem essa característica de relatar um fato cotidiano. E ela também tem um caráter humorístico, crítico, certo? Por exemplo, se eu vou fazer uma crônica hoje falando sobre a pandemia, eu vou lá, eu escrevo um texto com uma história, né, com personagens, uma crônica, falando sobre a pandemia. Daqui 10 anos, uma pessoa que for ler, ela já não vai enxergar aquilo como uma crônica mais, porque ela vai o quê? Ela vai perder a atualidade, ela vai se tornar o quê? Um conto, certo? Bom, então essa crônica aqui, ela é de 1910, O Cometa. Nós vamos estudar duas crônicas que vão relatar os fatos dessa mesma época, certo? A ideia central dessa crônica é a passagem do cometa Halley pela Terra. O cometa Halley é um cometa periódico, ou seja, a cada 75 ou 76 anos ele passa bem próximo ao planeta Terra. E ele é visível a olho nu. Você não precisa de nenhum telescópio para poder vê-lo. Ele é visível a olho nu e ele é muito bonito. E nessa época, em 1910, surgiu a teoria que ele ia de alguma forma se chocar com a Terra, ou que a cauda dele ia bater na Terra. Sabe essas teorias de fim de mundo? No ano 2000 também teve uma teoria assim. Então, as pessoas nessa época, elas estavam com medo que o mundo fosse acabar por causa da passagem desse cometa, com medo que dessa vez o cometa fosse se chocar com a Terra. Mas ele sempre está passando, né? Não sempre, né? A cada 75, 76 anos e nunca aconteceu nada. Então, essa história aqui vai sintetizar os sentimentos das pessoas dessa época, certo? Então, o título, O Cometa, eu vou ler com vocês. Aos 7 anos de idade, imaginei que ia presenciar a morte do mundo, ou antes, que morreria com ele. Um cometa mal-humorado visitava o espaço, em certo dia de 1910. Sua cauda tocaria a Terra. Então, você pode perceber que o narrador, ele era uma criança nessa época que o cometa foi passar pelo planeta Terra. Então ele viu os adultos comentando e ele estava assustado com isso, né? E ele fala aqui, ó, não haveria mais aula de aritmética, que é do ramo da matemática, nem missa de domingo, nem obediência aos mais velhos. Essas perspectivas eram boas, tá? Então, por não ter aula de aritmética, por não ter que ir à missa ao domingo, por não ter que obedecer aos mais velhos, isso seria bom se o mundo acabasse. Mas também não haveria mais geleia, que é o doce mesmo, geleia. Tico-tico, que era uma revistinha da época. Árvore de moedas que um padrinho surrealista preparava para o afilhado que ia visitá-lo, né? Ideias que aborreciam. Então, por não ter essas coisas mais, ó, a geleia, o tico-tico e a árvore de moedas, eram ideias que deixavam ele triste.
Havia ainda a angústia da morte, o tranco final, com a cidade inteira. E a cidade para o menino, olha, era uma criança, era o mundo, se despedaçando. Mas isso, afinal, seria um espetáculo. Preparei-me para morrer, com terror e curiosidade. O que aconteceu à noite foi maravilhoso. O cometa de Halley apareceu mais nítido, mais denso de luz e airosamente deslizou sobre nossas cabeças sem dar confiança de exterminar-nos. Então o cometa passou, não aconteceu nada. Foi lindo ver aquele cometa. No ar frio, o véu dourado baixou ao vale, tornando irreal os contornos dos sobrados, da igreja, das montanhas. Saímos para a rua banhados de ouro, magníficos e esquecidos da morte, que não houve. Nunca mais houve um cometa igual, assim terrível, desdenhoso e belo. O rabo dele media, como posso referir em escala métrica, as proporções de uma escultura de luz, ó, como ele caracteriza o cometa, escultura de luz esguia, estelar, que fosforejava sobre a infância inteira? No dia seguinte, todos se cumprimentavam satisfeitos. A passagem do cometa fizera a vida mais bonita. Havíamos armazenado uma lembrança para gerações vindouras, que não teriam a felicidade de conhecer o Halley, pois ele só se dá o luxo de aparecer só uma vez a cada 76 anos. Carlos Drummond de Andrade. Aqui as perguntas do roteiro 1, até a 5 é aberta, só a 6 que é de teste, tá? Então tá lá. Quando ainda estava à espera do cometa, o que o autor pensou que aconteceria? Lá no comecinho que ele fala para nós, o que ele pensou que ia acontecer? Aí a 2, quais eram as perspectivas boas ligadas a esse fato? O que seria bom se o mundo acabasse, segundo o narrador aqui? E quais são as perspectivas más ligadas a esse fato? A aparição do cometa correspondeu àquilo que as pessoas esperavam? Por quê? Aconteceu o que elas temiam? Sim ou não? E por quê? É muito importante justificar essa número 4, tá? Não é só colocar sim ou não. Depois da aparição do cometa, como as pessoas se comportaram? Como se sentiram? Como elas se sentiram depois que esse cometa passou? E a 6 é a única aqui que é um teste, tá? Neste texto, a linguagem foi usada com a função principal de. Aí vocês tentem aqui ler com calma para assinalar a resposta correta, certo? Bom, o roteiro 2 vai ser também com essa temática do cometa Halley, só que é uma crônica escrita por outro autor, tá? Mas quando chegar lá no roteiro 2, eu explico com calma para vocês. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no particular, que eu estou à disposição para ajudá-los, beleza? Então, galerinha, façam com calma e tentem entregar em dia, tá? Até mais!